Boa noite! Seja bem-vindo a essa live. Vamos falar de como você pode liberar medos e bloqueios. E hoje, deixa eu ver quem tá chegando. Lúcia Cunha, que delícia! Vamos lá ver quem tá chegando. Sabrina. Vamos entrando aí, falando se estão me ouvindo. Antônia! Ótimo, todo mundo me ouvindo? O tema dessa noite, medos e bloqueios. Ai, quem aí não tem medo? Fala pra mim. Se não tem medo, não é humano. Sim. Ótimo, deixa eu baixar meu sonzinho aqui. Muito bom. Então, hoje eu vou ensinar um exercício. Quero fazer um exercício com vocês hoje, que vai ser fundamental, que vai apoiar com que vocês identifiquem o que vocês estão sentindo e transmutem o que estão sentindo. Então fique antenado aí que hoje vai ser maravilhosa a live. Então vamos começar aqui, falar primeiramente sobre essa emoção. É uma emoção primária, né? Assim como tem a raiva, tem a alegria, tem a tristeza, tem o medo. Essas emoções, elas têm uma função também. E qual que é a função do medo? Você sabe qual que é a função do medo? Escreve aí. A função do medo é nos proteger. Só que muitas vezes nós identificamos com perigo imaginário, porque ela tem a função de nos proteger de perigos reais. Então, se você está, por exemplo, no alto de um prédio, se você não tiver medo nenhum, o que vai acontecer? Você vai pular lá embaixo e vai morrer. Só que quando a gente alimenta, né, a gente tem muitas memórias aí armazenadas no nosso corpo, nas nossas células, de tantos medos, de tantos bloqueios, a gente vai começando a criar aqui os medos fantasias e aí nós começamos a paralisar diante de várias situações. Aí já não é algo saudável. E importante até uma pergunta que eu sempre faço. Qual que é a diferença? Você sabe a diferença dos covardes para os valentes? Quem se arrisca aí a falar? A diferença dos covardes para os valentes. Bom, a gente pensa que um tem medo, o outro não, né? Na verdade, não. Todos dois têm medos. A diferença é que o covarde paralisa. E o valente avança apesar do medo. E é isso que nós precisamos aprender. Avançar apesar do medo. Só que nós viemos de um sistema de condicionamento. Eu vou falar aqui hoje, vamos basear muito essa live de um livro que eu amo, que é A Sabedoria dos Toltecas, que é Os Quatro Compromissos. E os toltecas são povos milenares, muito sábios. Eles falam que nós vivemos numa sociedade doente que é regida pelo medo. Nós temos medo de viver, inclusive medo de morrer. E os toltecas, eles explicam o seguinte: nós nascemos selvagens. Em algum momento, nossos pais, nossos professores, nossos educadores, pais adotivos, pessoas que tiveram autoridade na nossa vida, eles capturam a nossa atenção e ali eles injetam o que eles chamam de veneno emocional. De forma inconsciente, o que eles aprenderam, eles passam para nós. De que forma? Falando isso é certo, isso é errado. Se você não sorrir, se você não for bonzinho, tá errado. E aí eles utilizam o sistema de quê? Me chama castigo e recompensa. Então é assim, te ensinou que ser bonitinho é você agradar as pessoas. Ser bonitinho é fazer o que as pessoas querem. Se você não faz, aí você entra nesse sistema de castigo. Quando você faz, quando você é bonitinho, tudo certinho, fazendo exatamente o que te ensinaram, aí você pode ser elogiado. E a gente acaba agindo inconscientemente, fazendo tudo na nossa vida para receber elogio
e recompensa. E nós fazemos de tudo para agradar. Nós temos medo de falhar. Falo que o maior medo do ser humano é medo de falar em público. Mas, na verdade, não é medo de falar em público, é medo de falhar em público. Nós temos muito medo de falhar. Porque toda vez que nós fazemos algo diferente do que aprendemos, nós somos castigados. E aí, Pavlov, ele até ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia, quando ele fez o estudo com animais, né, com cão. O que Pavlov fez? Ele pegou um sininho e tocava para o cão. E trazia uma carne, um pedaço de carne. Primeiro ele trazia só o sininho, depois ele trouxe a carne. Toda vez que o cão se aproximava da carne, tocava o sininho. Então, o cão se aproximava e salivava, porque ele sentia o cheiro da carne. E aí tocava o sininho. De repente, depois de algum tempo de condicionamento, ele tirou a carne e tocava só o sino. O que acontecia com o cão? Ele salivava da mesma maneira, porque faz uma neuroassociação. Então, ele não precisava mais da carne para salivar. O cérebro já tinha aprendido que bastava um sininho para causar aqueles efeitos, aquelas reações químicas no corpo. E assim também é com a gente. Nós somos tão bem treinados, os toltecas falam que nós somos seres domesticados, que a nossa natureza é ser selvagem. Essa domesticação que nós passamos, ela deixa em nós um registro de medo, porque temos medo de ser punidos, medo de fracassar, medo de não ser amado. E esse medo, ele começa a ser tão forte em nós que a gente age de forma inconsciente, baseada no medo. E eu quero até falar algo aqui para vocês. Eu tive meu primeiro relacionamento, né, quando me casei. Eu tinha muito medo de desagradar. Eu tinha muito medo de me posicionar. Por exemplo, quando eu era procurada sexualmente, o que eu fazia? Algumas vezes até tentava falar, não quero, não estou com vontade, só que vinha a repressão. E aquilo repetia o modelo de que eu tinha aprendido. Eu tenho que agradar, eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que ser a boa mulher. E muitas vezes eu tive relação sexual sem vontade. Quando a gente não identifica o que a gente sente e não consegue expressar o que a gente sente, a gente vai carregando um peso tão grande, a gente gasta tanta energia que a gente adoece. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ter infecções urinárias frequentemente, quase todo mês, tomava antibiótico, tudo porque eu não conseguia. Primeiro, eu não conseguia identificar o que de fato eu sentia. Nós não fomos treinados a saber o que sentimos. Presta atenção quando você era criança. Quando, por exemplo, você estava triste. Ou quando você chorava. O que falavam para você? Fica triste não. Não chora não, isso é bobagem. Nós aprendemos a negar aquilo que sentimos. Nós não crescemos com capacidade de falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Faz sentido isso para você? E muitas vezes nós fazemos exatamente com os nossos filhos. Quem aqui é pai ou mãe? Fala aqui para mim. Quantas vezes nós fazemos com os nossos filhos aquilo que os nossos pais fizeram conosco? Quantas vezes nós repetimos o modelo de recompensa e castigo?
Se você não fizer isto, se você não fizer do jeito que eu quero, do jeito que eu te ensinei, você vai ser castigado. A Jennifer é mãe, Lúcia também. Não é assim que fazemos? Nós repetimos o modelo de forma inconsciente. O que nós fazemos? Preste atenção. A gente começa a fazer todas as nossas ações buscando ser aceito. Observe como que nós temos dificuldade muitas vezes de dizer não. Nós dizemos sim para todas as coisas. Nós até desconsideramos a nossa agenda pessoal. Eu me lembro, antes eu tinha 2 clínicas de estética. Tinha uma equipe toda que podia me atender. E era incrível. Se eu contar aqui para você, você não vai acreditar. Eu tinha tanta necessidade de agradar. Eu não me sentia merecedora. Que eu não conseguia receber uma massagem. Quando alguém ia me fazer uma massagem, se chegasse alguém precisando do horário, ou se tivesse alguma demanda de serviço, imediatamente eu largava aquilo ali e não fazia. Sabe por quê? Não tinha merecimento. Deixa eu explicar algo para você. Se toda vez que te ensinam isso é certo e isso é errado, então vamos imaginar, por exemplo, vou contar um caso real para vocês, vocês vão rir aí, eu acho que eu nunca contei isso. Eu quase fui freira, já contei isso não, né? Quase fui freira. Eu fui criada numa família muito religiosa. Meu pai ministro da Eucaristia, meu irmão coroinha, e todo mundo, a gente sempre, toda vez estava lá na igreja. Então isso é o que eu aprendi. A única forma de conexão com Deus é através da igreja. E aí, a minha mãe era louca para ter uma filha freira. Aí, o que ela fez? Me levou para o convento. Eu fui lá fazer um teste vocacional. Fiquei lá um final de semana, mas eu disse, não dei conta de ficar. Mas ainda tinha uma necessidade de agradar a minha mãe. Porque isso era um desejo da minha mãe, não era um desejo meu. E aquilo ali, muitas vezes nós fazemos assim na nossa vida. Muitas vezes nós, por exemplo, eu vejo tantos jovens que eu atendo que estão querendo seguir exatamente a carreira dos pais. Não porque querem, não porque é o dom deles, mas é porque eles têm tanto medo de fazer diferente, tanto medo do castigo, porque em nós fica registrado muito forte esse castigo. A gente age lá como o cachorrinho do Pavlov. A gente acredita inconscientemente que, olha, eu errei, eu tenho que ser castigado. Então isso alimenta em nós um sentimento de não merecimento. Aí nós passamos a vibrar na culpa. Os toltecas falam o seguinte: nós somos os únicos seres do planeta que nos punimos várias vezes pelo mesmo erro. Tem um juizinho dentro de nós, porque nós somos domesticados assim. Errou, é castigado. Acertou, é elogiado. Então, isso nos ensina. Depois que a gente está treinado, sabe o que nós fazemos? Nós passamos a nos julgar. Nós somos juízes de nós mesmos. E aí, se você tem aquele sentimento de culpa dentro de você, o que acontece? Quem é culpado merece castigo. Daí eu não me sinto merecedora para ter um relacionamento saudável. Eu não me sinto merecedora de ter uma vida abundante. Eu não me sinto merecedora de tirar um momento de descanso, de não fazer nada. Sempre vem a culpa. Olha, eu trabalhei na minha vida tanto. Eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Eu não conseguia, não me sentia à vontade ou confortável de ficar tranquila, de não fazer nada. Para mim, eu tinha que pegar no chifre, eu não conseguia liderar,
Porque quando a gente desenvolve, por exemplo, habilidades como a liderança, primeiro liderar nossas emoções, depois liderar as pessoas, você vai ficar ali, se você é empresário, por exemplo, você vai ficar trabalhando, mesmo você tendo uma equipe. Eu tinha uma equipe de 50 pessoas e eu não me permitia descansar, tirar dia de folga. Eu tinha culpa. Eu me lembro quando eu passei por essa jornada de autoconhecimento, quando eu comecei essa trajetória. A minha mentora me deu uma tarefa. Os mentores são fantásticos na nossa vida. E ela me disse o seguinte: você vai tirar algumas horas para você. Você vai fazer algo que você não está acostumado a fazer. Você vai se presentear com esse mimo de estar descansada, relaxada, fazer uma coisa que você ama. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, na época eu não morava na natureza, né? Eu fui lá para a Praça do Papa, levei um colchonetezinho, deitei lá no meio do dia e fiquei lá algumas horas, meditei, sentindo aquele acolhimento comigo mesmo. Você faz isso? Diz aqui para mim, quem que quando tá à toa, sem fazer nada, sente culpa? Deixa eu saber. Deixa eu botar meu óculos para eu ver aqui. Então a técnica EFT, nós vamos usar essa técnica maravilhosa, ela é muito boa, muito boa. A Eliane que tá falando. Muito bem. Então, quem aqui então sente culpa quando tá sem fazer nada? Quando a gente sente isso, você pode ter certeza. Tem um sistema de condicionamento. Você foi programado para isso. E olha, Dr. Hawkins, que estudou a escala de emoções. Sabe o que o Dr. Hawkins falou? Nesse estudo dele, ele disse que na escala de emoções, ele identificou várias emoções. A culpa é a emoção que tem menor frequência em hertz. Ela tem 20 hertz apenas. Só 20 hertz. O que significa isso? Para a gente poder ter poder na nossa vida, para a gente ser um gerador de abundância, para a gente prosperar, para a gente criar, sabe o que precisamos? Pelo menos 200 hertz. Quem está na frequência da culpa, quem está nesse condicionamento, quem não se liberou desse condicionamento, vai viver como vampiro de energia. Você não consegue criar a tua vida. Por isso é tão importante a gente liberar de memórias que nós temos armazenadas no nosso corpo. O nosso corpo tem memórias. Quem já passou aí pelo renascimento, quem já participou do treinamento comigo, sabe como que é linda a experiência do renascimento. Quando a gente passa pelo renascimento, por exemplo, o que acontece é que algumas partes do nosso corpo, elas se contraem tanto que a gente leva muito oxigênio para o nosso cérebro. Quando a gente leva esse oxigênio, a gente leva consciência. Quando traz consciência, tem mudança. E aí, a gente percebe algumas partes do nosso corpo rígidas. E é exatamente onde nós temos mais bloqueios armazenados. Eu atendi uma pessoa uma vez. Essa pessoa, ela participou de um treinamento meu de alto impacto emocional e ela fez mentoria comigo. Essa pessoa, ela tinha muita dificuldade de falar em público, mas o falar em público não era com muitas pessoas. Desde que fosse 2 ou mais, já aquilo ali ela tremia. É porque ela aprendeu. Isso ela só trouxe a consciência depois de ter feito o processo, de ter passado pela experiência. Porque o nosso cérebro, gente, ele aprende por emoções. Eu vou te contar como que ele aprende, eu vou te contar um caso aqui real e você vai entender por que nós agimos como agimos. Uma mulher, uma empresária de uma grande empresa, ela viajava muito, era casada, e nesse dia ela tinha uma viagem para São Paulo. Aí ela se despediu carinhosamente do marido e pegou seu transporte, estava indo para o aeroporto.
Mas no caminho do aeroporto ela recebe o comunicado que o voo tinha sido cancelado. E ela ficou muito feliz, porque ela ia poder voltar para casa e aproveitar aquele dia com o marido. E ela voltou. Só que chegando em casa, quando ela chega na porta do apartamento dela, ela ouve barulhos, conversas. E ela, engraçado, meu marido conversando com quem? Aí ela entra pela sala e vai até a porta do quarto. Quando ela se aproxima do quarto, ela ouve gemidos. E ali ela já ficou, o coração dela já disparou. Quando ela abre a porta, estava o marido com a sua melhor amiga na cama. Eu te pergunto, essa mulher viu? Ouviu? Sentiu? Sim. A partir do momento que ela fez isso, ela registrou naquele momento, teve um impacto emocional. Então, ela registra ali uma crença. A crença que aquela mulher naquele dia registrou, para cada um de nós vai ter um significado. Por isso que quem desenvolve inteligência emocional dá significados melhores que nos apoiam. Quem tem um nível de inteligência emocional menor, não sabe gerenciar suas emoções, vai dar o pior significado. Aquela mulher naquele momento deu o significado. Não posso confiar em ninguém, homem não presta, não posso ter amigas. E essa mulher viveu uma vida assim. Então, se forma uma crença limitante em segundos, nós também podemos liberar em segundos. Essa é a mágica que a neuroplasticidade nos traz. A neuroplasticidade, em estudos bem recentes, confirma que a qualquer momento nós podemos construir inúmeras sinapses no cérebro, inúmeros caminhos neurais. O que são esses caminhos? Esses caminhos são formas diferentes de agir, de pensar, de atuar. Então, essa pessoa que eu apoiei, ela tinha pânico, ela tremia. Ela não sabia de onde vinha esse medo. Ela era uma advogada, ela é. E na época ela pagava um preposto para representá-la junto às audiências, porque ela não conseguia estar de frente para o juiz com testemunha, ela não conseguia. Olha o tamanho da limitação. E aí ela fez o processo, passou pelo treinamento de alto impacto comigo e fez a mentoria individual. Assim, destravou. Ela descobriu de onde vinha. Era o efeito Pavlov. Era um condicionamento lá atrás, na infância. Uma memória que ela acessou no momento onde ela foi comparada com a irmã dela, que a irmã dela escrevia melhor, e ela se sentiu naquele momento assim, não sou importante, não sou boa o suficiente. Travou, passou a vida assim. Viveu mais de 30 anos nessa situação e liberou. Hoje é uma pessoa que fala publicamente, dá lives, gera conteúdo. Então, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Deixa eu ver aqui o que a Emília tá falando. Eu sentia demais até descobrir a lei do merecimento e pertencimento. Me sinto vazio e angústia, Imara disse. Isso mesmo. A Carol, maravilhoso, transformador. Carol esteve no nosso último treinamento, né, Carol? Carol teve um processo lindo. Olha, não tem como descrever o que a gente vive nesse treinamento. É muito forte, é muito impactante. E cada vez que a gente tem uma experiência, é uma experiência. Porque eu falo que o mesmo homem não se banha no mesmo rio duas vezes. Porque primeiro que não é o mesmo homem, segundo que não é o mesmo rio. Eu já passei pelo processo, por exemplo, do renascimento, nem sei quantas vezes, mais de 30 vezes. Cada vez que eu passo é uma experiência diferente, porque eu vou liberando. Nós somos como uma cebola. A cebola é cheia de casca. Para você tirar aquela lá do fundo, primeiro você tem que tirar de fora. Aí tirou uma, trouxe um processo de consciência. Tirou outra, libera mais a sua consciência. Eu atendi uma vez um médico, ele estava há 9 anos com 3 medicações antidepressivas.
há 9 anos. E na época eu tinha dado uma entrevista na Itatiaia, na Rádio Itatiaia, e ele me ouviu falar algo que eu falei, dentro da minha fala, tocou ele viu ali uma esperança de ser diferente, ele conseguir mudar alguma coisa. E ele me procurou. E ele também passou pelo meu treinamento e fez a mentoria comigo. E aqui na mentoria eu apoio a pessoa a questionar, quebrar padrões, quebrar condicionamentos. Os toltecas falam o seguinte, que quanto mais você questiona aquilo que você aprendeu a acreditar, mais livre você será. Tem pessoas, como eu estava falando, né? Tem jovens, por exemplo, que estão seguindo a carreira dos pais, porque foi o que eles aprenderam, eles têm medo de fazer diferente. Esse doutor Pedro, ele foi assim, foram muitos bloqueios que a pessoa vai identificando, você vai quebrando regras, acordos que a gente... Os toltecas falam que a gente tem um livro, né? Você imagina que um livro da vida, que tem um livro. Aqui está escrito, aqui tem os acordos que te ensinaram. Então tá tudo escrito aqui. E aí você toma como verdade. 95% disso aqui não é verdade. Foi só o que você aprendeu. Então, quando você começa a investigar isso, a questionar, cada vez que você rompe um desses acordos, os toltecas falam que a gente ganha energia de mudança. Só que tem um detalhe. Toda vez que você vai romper um desses acordos, sabe o que vai acontecer? Vai te dar aqui um frio no plexo solar, porque vem o medo de fazer diferente. Quando você você supera isso, você está ganhando energia. Cada vez que você toma uma decisão baseada no medo, é uma parte sua que está morrendo. Por isso é tão importante superar o medo. Então esse doutor Pedro, quando eu atendi, ele se liberou de imediato de 2 medicações. Ele começou a cultivar hábitos diferentes que ele não tinha. Ele era uma pessoa que não se sentia merecedor. Ele começou a ir para a cachoeira. Ele reduziu a jornada dele como médico, ele tinha vários plantões, ele percebeu que ele não precisava de tanto. Ele conseguiu ser mais flexível, ser mais amoroso com ele. Inclusive, eu quero te ensinar um exercício aqui, eu ensino muito para os meus alunos. Mas não adianta, se você não fizer, não resolve nada, não muda nada. Tudo que eu ensino aqui só vai mudar se você fizer. Quem é aluno meu aí já sabe. Tem gente que é aluna meu de mentoria, já fez treinamento, fala se eu já ensinei aí, se você já faz o da bochecha. Como é que é o exercício da bochecha? Vou te ensinar agora. Eu era super dura comigo. Sabe como é que você consegue identificar uma pessoa que é juíza de si mesma? Preste atenção se você faz isso. Você não se permite errar. Você se cobra a perfeição. Veja se acontece isso com você. Vamos imaginar que hoje você saiu de casa, acordou cedo, foi para sua academia, fez o almoço, preparou o lanche do filho, se arrumou, cuidou do jardim e aí você sai para trabalhar. No caminho do trabalho, você vai procurar a sua carteira. Esqueci a carteira. Sabe o que a maioria das pessoas fazem nesse caso? Ah, meu Deus, não é possível. Ai, não tô acreditando. Ai, eu sou burra mesmo. Ah, não tem condições. Ah, não, como é que pode? Eu sou distraída. Alguém faz isso? Fala pra mim se faz. Alguém faz dessa forma? Fala aí, Lúcia, Carol. Faz desse jeito? Quem faz desse jeito? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem faz. Fala aqui pra mim. Karina, sempre. Aí tem gente que falou sempre. Eu era desse jeito. Deixa eu te contar uma coisa. A Lúcia, sim. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia? A ciência, tem um vídeo que eu amo, que chama alguma coisa do perfeccionismo. Vou lembrar o nome aqui. Bom, eu posso errar, né? Eu não tenho problema de errar, nem aqui em público. Eu esqueci o nome do vídeo.
A cura do perfeccionismo. Então, nesse vídeo, essa cientista fala o seguinte: as maiores invenções da humanidade foram feitas no momento de erro de laboratório. Você sabia disso? Nesse vídeo, ela faz com a filha dela e ela fala assim: olha, nós precisamos nos permitir errar. Então, o acordo que ela tem com a filha dela, que eu quero propor para você também, e junto com o exercício da bochecha, é você falar assim, repete aí comigo. Hoje é dia de cometer um erro. Fala aí comigo, escreve aqui. Hoje é dia de cometer um erro. Aí, eu tomei xingo do chefe, mas falei, peraí. Fazer o quê? Bom, isso mesmo, Carol, deixa eu te falar. Quando eu era pequena, Eliane falou que 2 mulheres adultas me pegou e eu quero jogar nesse terno. Que tipo de bloqueio pode gerar? Então, aí, Eliane, se quiser te jogar ali, pode ter medo. Medo. Nosso cérebro, gente, ele foi treinado. Nosso cérebro é uma máquina poderosa, mas que é só para sobrevivência. Ele não é para nos fazer feliz, não. Então, tudo aquilo que pode associar essa emoção que você passou, que você viveu, de alguém querer te jogar numa cisterna, mesmo que não fosse cisterna, ali gera um pânico. Eu vou contar para vocês isso daí. Acho que caiu aqui. Eu vou contar para você um dos medos que eu tinha. Eu tinha pânico. Vê se você identifica, se vocês identificam aí. Aí eu vou falar aí, tá vendo? Eu já mudei o assunto, mas eu vou falar. Daqui a pouquinho eu falo da bochecha, tá? E falo da cientista. Eu tinha pânico. Se eu acordasse e tivesse escuro, se eu não visse luz, faltava oxigênio para mim. Eu achava que literalmente eu ia morrer. Sabe por quê? Na minha infância, um momento lá de brincadeira, uma das minhas irmãs tampou minha cabeça debaixo do cobertor e me deixou ali. Segundos. Eu não ia morrer debaixo do cobertor, mas a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. E eu vivi com essa sensação até 40 e poucos anos, até eu passar por uma vivência onde eu liberei desse medo. E aí, Eliane, existem ferramentas para te apoiar nisso. Existem várias ferramentas que eu uso no meu processo individual ou no treinamento. Porque você acessa, o corpo tem memórias que ficam travadas. E quando a gente faz um processo, a gente libera essas memórias. Então, voltando lá, respondi a Eliane. Voltando lá, a cientista lá, hoje é dia de cometer um erro. Pessoas que têm muito medo de errar, pessoas que ainda estão no padrão do medo, quando identificam um erro, elas imediatamente ocultam seu erro, elas escondem, ou então elas justificam. Eu era assim, eu era exatamente assim. Toda vez que eu errava, gente, para mim era terrível falar me desculpe, ou então reconhecer errei. Não falava. Outro dia meu filho até falou comigo, nossa mãe, você melhorou porque você não falava de jeito nenhum. Hoje, quando, por exemplo, meu filho falou assim, mãe, você deixou a panela em cima do fogão, nós combinamos que não ia deixar. Aí eu falo assim, deixei mesmo. E assim, gente, é mágico. Nosso cérebro, a nossa mente subconsciente, ela é lúdica, metafórica. Sabe o que você vai fazer? Presta atenção aí pra você fazer. Olha que show. Funciona, tá? Parece coisa de louco, mas funciona. Você vai fazer o seguinte, toda vez que você se pegar errando, que alguém falou algo com você, você identificou que errou, primeira coisa que vai vir é um aperto aqui no plexo solar, porque já vem o condicionamento, você não pode errar, se for errado você vai ser castigada. Ou libera disso, você tem que aprender a romper esse padrão. De que forma? Quando você se errar, esqueci minha carteira, aí você, o que você faz? Coloca a mãozinha nas 2 bochechinhas aqui, vai. Coloca aí, gente, coloca a mão na bochechinha assim, dá um sorriso. Dá um sorriso assim e fala assim, eu posso errar.
Eu posso errar. Gente, eu fiz isso inúmeras vezes. Até mudar o condicionamento antigo. E aí, vamos imaginar, tem gente que falou aí do chefe, né? Que o chefe falou aí com ela, brigou. Aí, você não vai ficar lá com o chefe na frente assim, né? Você começa a fazer isso com você todos os dias, vai na frente do espelho assim que acordar, faz, ai, hoje eu posso errar, eu me permito errar, eu abro mão da necessidade de ser perfeita. Isso é libertador. Quando você começa a fazer assim, quando você estiver em algum lugar que você não vai poder pegar nas bochechinhas assim, se no meio da reunião você fazer isso, assim, ó, a mulher pirou, o que você faz? Coloca a mãozinha leve aqui assim, ó. É mesmo, olha, só de eu colocar eu já sorrio. Sabe por quê? Já tá condicionado, o que o Pavlov falou. Isso aqui virou uma âncora. Quando eu faço assim, eu já sorri. Porque eu já... Ai, que bom, eu posso errar. Gente, liberta. Liberta. E aí, eu vou falar pra você aqui do guerreiro e da vítima. Muitas vezes na nossa vida nós somos vítimas. Sabe como é que a vítima age? Primeiro, a vítima não identifica o que ela sente. A vítima reprime, não sabe o que está sentindo. Quantas vezes em processo individual de mentoria que eu pergunto para meus alunos o que você está sentindo? Ela fala o que está pensando, não o que está sentindo. Eu quero que você conecte com as suas emoções, qual o sentimento que vem. Vou fazer um exercício com vocês hoje aqui para apoiar nisso. Então, aprende, a vítima não sabe o que sente. Quando eu não conheço, eu não tenho nível de inteligência emocional desenvolvido, eu não conheço das minhas emoções. Sabe o que acontece? Eu reprimo. Emoção reprimida adoece. Quem é vítima, repete aí comigo. Vítima não muda o mundo. Escreve aí. Vítima não muda o mundo. Você só vai mudar teu mundo quando você sair da posição de vítima. Como que é isso? Primeiro, perceber. Hoje eu estava vendo um videozinho muito legal. Vou até fazer um remix dele. Se o outro faz alguma coisa com você, o outro mentiu. Isso daí é um problema dele. Eu estou magoada porque o outro mentiu. Aí já é um problema meu. Entende? Quando eu aprendo a conhecer minhas emoções, conhecer as minhas necessidades, o outro não tem mais poder sobre mim. Tem a vítima e tem o guerreiro. O guerreiro, de acordo com os toltecas, guerreiro é aquele que gerencia suas emoções. Ele reprime? Não. Ele identifica e se manifesta no momento oportuno. Ele não engole, ele não joga os seus venenos em cima das pessoas. As pessoas que são muito boazinhas, se aqui tiver alguém que é boazinha demais, boazinha, vai me falar se não acontece isso. Ou se você relaciona com uma pessoa que é muito boazinha. Ela vai ficando ali boazinha, fazendo tudo para agradar. No momento que enche o copo, uma coisinha pequenininha, ela cai matando em cima de você. Ela é agressiva. Ela solta todos os venenos. Porque a segurou demais. Nosso corpo não aguenta. Ele vai adoecer. Tem um amigo meu, Dr. Roberto Carvalho, que ele fez a tese dele em oncologia. Sabe o que ele descobriu? Todas as pessoas que estavam com câncer, dessas pessoas que foram, né, fez parte da pesquisa, todas elas foram precedidas de depressão. Sabe por quê? Pessoas que guardam mágoas. Toda vez que você deixa de ser você, toda vez que você tem que fazer tudo para agradar, toda vez que você vai engolindo sapos, você vai acumulando no teu corpo, você vai intoxicando o teu ser, teu corpo, e aí você adoece. As doenças, elas aparecem por causa disso. Quando eu aprendi
a gerenciar minhas emoções, quando eu limpei de muitos bloqueios, ainda tem muitos para limpar, porque na vida a gente tem muitos, mas eu limpei tanta coisa. Tem 15 anos que eu não tomo medicação. Você sabe que presente é esse da natureza para mim? Eu aprendi a ser compassiva comigo e com os outros. Quando você libera dos seus medos, quando você quebra esses contratos da lei da vida, quando você permite fazer diferente dos teus pais, não melhor que os teus pais, que nós não somos grandes, nós somos pequenos diante dos nossos pais. Não precisamos fazer melhor que eles, podemos fazer diferente. Quando a gente aprende isso com uma honra profunda, nós criamos um caminho de cura, não só para nós, mas para a humanidade que está vindo. As pessoas que mais marcaram a nossa história são as pessoas que quebraram as regras da lei da vida. Só que não é fácil não, sabe por quê? Quando você vai fazer algo diferente do que foi ensinado para você, vai vir um medo. E as pessoas vão te criticar. Mas você está fortalecido, você não depende mais da opinião do outro. Quando eu, por exemplo, decidi para mim não mais fazer parte oficial de uma igreja como uma meta ali, eu tinha que ir, porque eu tinha medo de Deus. Deus para mim era um ser punitivo, era um ser que castigava. Quando eu não ia à igreja, se eu passasse um domingo sem ir à igreja, nossa, dava tudo errado na minha vida. Dava errado não é porque eu não ia à igreja, dava errado porque eu acreditava que tinha que ser assim. Aquela era a única forma de eu me conectar com Deus. Então, gente, para quebrar isso, é criticado, minha família toda me criticou, me excomungou, falou que eu era, né, que a minha vida não ia dar certo, não ia prosperar, não sei o quê. Não, eu arrumei uma forma, eu encontrei uma forma de me conectar com Deus tão profunda. E eu quero te contar, inclusive, dessa experiência. Ai, foi uma experiência muito linda. Eu era uma pessoa muito irritada, muito estressada, explosiva. Eu sofria porque eu magoava as pessoas, porque eu era rude, porque eu não ouvia minhas necessidades, eu não me acolhia, eu escondia os meus erros, eu tinha dificuldade de falar me perdoe, porque isso para mim era ser pequeno, porque eu tinha medo de não ser aceita, medo de não ser amada. Então, eu me lembro quando eu passei pelo primeiro treinamento de inteligência emocional, uma das vivências que eu passei, que é a ferida mortal. Quem estava aqui no treinamento sabe, fala aí da ferida mortal. Não é forte a vivência da ferida mortal? Lúcia tá aí, Ana Carolina e o Mara. Quando, nessa dinâmica da ferida mortal, que falaram para mim, que eu identifiquei onde que era a minha ferida, quando alguém gritou na minha cara, que nossa, aquilo doeu lá dentro. Primeira coisa que falaram para mim, mentirosa, mas aquilo me sacudiu dentro e eu percebi que ali tem uma ferida mortal minha que eu estava carregando. Eu era mentirosa, sim, eu acreditei, em algum momento eu acreditei nessa verdade, eu acreditei nisso e aquilo regeu a minha vida. Quando eu liberei daquilo, e quando eu passei pelo renascimento, nossa, o renascimento para mim foi um encontro com Deus. Nossa, assim, a experiência de voltar um pouquinho antes do nascimento e sentir Deus falando com você do seu propósito, da sua missão. Lindo, maravilhoso. E aí, eu me lembro que no final nós deitamos num gramado bem verdinho, bonito. E estava uma noite estrelada. O céu estava lindo, cheio de estrelas e tinha uma fogueira. Com uma música muito gostosa no fundo, eu deitei pela primeira vez na vida, como eu nunca tinha sentido esse estado de presença, essa conexão com o meu coração. Eu deitei ali, quando eu abri os olhos, que eu olhei para aquele universo, eu senti Deus tão forte dentro de mim, que até hoje eu me emociono, que foi a primeira vez que eu me senti parte desse universo, porque até aquele momento eu não sentia que eu era parte. Era uma luta muito grande para eu pertencer, era uma necessidade de agradar.
era uma necessidade de fazer bonitinho, era um medo muito grande de errar. É muito sofrido você viver assim. E aí vinham várias doenças por causa disso. Até um dia que aconteceu isso e a minha conexão foi profunda. E tem 15 anos que todos os dias, eu tenho meu ritual de conexão com o Criador, de fazer minha oração e de meditar para me conectar, para eu lembrar quem eu sou. E eu quero contar uma história para você. Essa história é real. Tem uma aldeia na África chamada Namíbia. É tão lindo isso. Lá, quando uma mulher quer engravidar, ela vai para debaixo de uma árvore, sente ali aquela árvore, sente aquele momento e fica ali em silêncio, conectando com a natureza até ela sentir a canção que vai ser do filho dela. Assim que ela ouviu no seu coração, ela convida então o seu marido, ela canta essa canção para o seu marido e eles então vão copular. No ato da copulação, os dois cantam essa canção. Quando essa criança nasce, canta essa canção. Ensina essa canção para as parteiras cantam essa canção. Ensina essa canção para as pessoas mais sábias, as mais velhas da aldeia, e elas cantam essa canção. Toda vez que essa criança faz algo, um ato bonito, um ato generoso, um ato de amor, canta essa canção. O dia que essa criança se pega errando, se pega cometendo algum ato que seja contrário à sua essência, sabe o que eles fazem? Diferente de nós, seres domesticados, que somos seres doentes, em vez de punir, castigar, censurar, criticar, sabe o que eles fazem? Cantam essa canção. Simplesmente para relembrar quem essa criança é. Porque quando a gente relembra quem somos, de onde viemos, quando a gente se conecta com essa força do coração, a gente não tem medo de nada, a gente não precisa mais. A gente não precisa mais de viver na guerra. A gente passa a ser mais compassivo. Eu te pergunto aqui, qual que é a sua canção? Tem quanto tempo que você não sabe a sua canção? Você não sabe quem você é? Você não sabe o que você está fazendo nesse mundo? Tá jogando teus venenos nas pessoas? Tá preso aí, não avança na tua vida, não cria um projeto novo? Tem medo de fracassar? Tem medo de errar? Tá, não desenvolve seus dons, seus talentos? Porque tá fazendo tudo de acordo com o que está escrito no livro da vida? É preciso romper. O melhor investimento que um ser humano pode fazer em si é o que eu fiz com os meus filhos. Todos os meus 3 filhos eu investi em inteligência emocional. Treinamento de alto impacto emocional. Quando você tem... Nosso cérebro aprende por emoções. Quando você vivencia emoções fortes, esse treinamento, eu falo, ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Aí você está me falando que se eu fizer esse treinamento que você dá aí, ou esse ou qualquer outro que você queira, estou falando se eu fizer esse treinamento, minha vida muda no dia? Começa a mudança no dia. Começa ali. Muitas coisas que você não está vendo na sua vida é porque você está com o óculos, está com a sua lente embaçada, você não consegue enxergar. Tem pessoas maravilhosas, você está vendo mal. Tem abundância para todo lado, mas a sua mente está tão fechada que você não cria abundância, você só lamenta, você só reclama. Tem pessoas aí bondosas, mas você está vendo só quem não é. Tem pessoas aí que tem homens maravilhosos para dar amor, que querem relacionamentos bacanas, mas esse você não enxerga, esse você não quer. Porque tem um padrão muito forte aí dizendo que você não pode entregar seu coração, porque tem um padrão falando que você não merece. Eu apoiei Rafaela Salgado, depois vocês podem olhar no perfil dela. Essa menina, eu apoiei ela estava com 17 para 18 anos, cheia de medo, cheia de incertezas, mas uma pessoa de muita capacidade. E ela fez o treinamento comigo e fez a mentoria. E eu me lembro até hoje de uma sessão que eu fiz com ela.
Eu lembro que era de dia, estava no meu quarto, eu fiz online até, porque ela não morava aqui. E quando eu levei ela para fazer uma conexão profunda com aquilo que ela mais gostaria na vida, sem interferência, sem a mente consciente, simplesmente entrar no espaço de imaginar, de sentir. Ela imaginou fazendo o que ela faz hoje. E essa menina cresceu, se desenvolveu, eu falo que é o discípulo que superou o mestre. Ela está fazendo um sucesso, ela dá entrevista para várias emissoras, TVs, ela mora em São Paulo, num bairro de luxo em São Paulo hoje. Tá assim, no êxtase dela. Quando a gente rompe, quando a gente libera desses medos, a gente avança na vida. Como Viktor Frankl fala, né? Viktor Frankl é um sobrevivente do campo de concentração. Ele fala, quando a gente encontra um propósito claro de vida, a gente é capaz de suportar quase tudo. Quando eu me conectei com o meu coração, com a minha essência, eu comecei a despertar o meu dom, os meus dons e meus talentos. Eu tinha já meu dom é a comunicação, mas eu não tinha clareza desse dom. Não tinha clareza. Quando eu tomei consciência, eu só aprimorei para eu poder levar minha mensagem para as pessoas. Isso, quando eu estou fazendo, eu posso ficar dias fazendo isso. Já passei 2 aniversários meus, ficando o final de semana todo, dando treinamento. Para mim não é trabalho. Quando a gente faz o que ama, a gente não sente que está trabalhando. E eu quero até ver se o Wesley John tá aí. Wesley John tá por aí? Wesley John, cadê você, Wesley John? Cadê esse Wesley John? Tá aqui. Ah, Wesley John, cadê ele? Wesley John tá aqui. Quero até falar para vocês de uma pessoa, gente, que tá fazendo muito sucesso aí. Uma pessoa que participou de um treinamento comigo há mais ou menos uns 4 anos atrás. E, nossa, quantos bloqueios esse homem venceu, quantos medos ele superou. E ele tinha me pedido para poder falar aqui hoje, mas ele não tá me ouvindo. Wesley John, ele queria falar para vocês o quanto que foi importante e o sucesso que ele está fazendo. Mas enquanto ele não entra, nós vamos fazer um exercício com vocês aqui. Elaine falou aí do EFT. Nós vamos usar essa técnica. Para quem não conhece, e se você já conhece também, faça da mesma forma. Ela é muito poderosa. O que significa essa técnica? EFT, Emotion Freedom Technique. É uma técnica de liberação de memórias. Ela é baseada na medicina oriental. Nós temos no nosso corpo alguns pontos onde fica travada a nossa energia, que precisa fluir nossa energia. As memórias de dor, bloqueio, elas ficam bloqueadas. Então a gente pode fazer usando o poder do verbo. Nós temos uma força muito grande na nossa fala. Usar o poder do verbo, batendo nos pontos que eu vou te ensinar. Você dissolve medos, bloqueios, ansiedade, culpa. É poderosa, poderosa. Então, deixa eu só ler aqui o que estão falando para mim. Tem que botar o óculos, claro. Eu aprendi a dizer não e foi libertação. Isso mesmo, claro, que bacana. Eliane falou que o meu sonho é fazer um treinamento com a Ieda. Ai, Eliane, eu vou amar te receber. Ai, aqui o Wesley falou. Wesley, se você quiser entrar ao vivo aí, coloca aí, Wesley, para entrar. Seus treinamentos me fizeram acordar para a vida. Que coisa boa. Wesley, coloca aí, solicitação para entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, Wesley. Entra. Olha, o Wesley vai entrar. Gente, esse cantor internacional, esse homem já fez 8 novelas no Japão. Para de fazer assim, porque assume esse poder. Fez 8 novelas no Japão. Cantou para o príncipe de Mônaco. Cantou para o imperador do Japão. E agora, recentemente, gravou uma música linda
que eu vou compartilhar com vocês lá nos stories, a música dele, do compositor Isso. César Augusto. Para quem não sabe, César Augusto aí é famosíssimo, um compositor maravilhoso. E o Wesley John recebeu uma música dele, que é linda, e está aí na telinha. Amanhã ele está indo para a Itália, vai fazer um clipe lá. E aí, Wesley John, conta pra gente, como que foi para você ter participado do treinamento? O que mudou Pois na sua é, vida? eu estava até... Muito boa noite a você, a todos que estão aí te assistindo, porque eu até me emocionei aqui com os seus relatos, você falando dos medos e da conexão com Deus. Além de tudo isso que você passou, eu estava em momentos muito difíceis, sabe, da minha vida, profissional e pessoal. E é como você diz, a minha voz até mudou, né? Minha voz mudou. A energia, eu em busca de coisas que me levantassem, né? Que me animassem, mas foi assim, mas veio como um tiro de canhão, porque me animou em quíntuplo. Me deu uma luz quíntupla, assim. Eu me conectei com o universo. Eu fui até não sei aonde, voltei com os seus treinamentos. É tão difícil falar porque a emoção é muito grande. E é exatamente isso que você comentou. É no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte que você dá aquela acordada para dentro de você. E eu tive uma explosão dentro de mim. Mas uma explosão boníssima, só de coisas boas. E as coisas começaram a caminhar, a subir. Eu estou num crescimento assim que até assusta, sabe? De tanta coisa boa que está acontecendo. Eu estive em São Paulo, gravei alguns programas de televisão. O César Augusto me deu essa música e quando eu terminei de gravar, que ele faz questão de mixar a música, sabe? No estúdio dele, onde grava Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, uma turma da pesada. Ele falou assim, tá aí mais um sucesso meu na voz do Wesley John. Então, ele tem uma pegada, ele tem uma pegada sertaneja, sabe? Aí eu falei com ele, eu não sou cantor sertanejo. E aí ele falou assim, você fica livre para fazer o que você quiser no arranjo. Aí eu comecei a mudar uma guitarra aqui, uma guitarra ali. Falei, eu gostaria de um solo assim, pop. E aí ficou um solo, tipo Roupa Nova, sabe? Tipo músicas muito bonitas do Fábio Júnior. E tem uma roupagem muito bonita. Mas eu não quero falar da música não, porque a Ieda vai colocar para vocês que estão assistindo. Me prestigiem lá no YouTube. Se inscrevam no meu canal, que faz muita... Mas de qualquer maneira, eu vou colocar um pedacinho, não, um pedacinho dela aqui, nós temos que colocar. Peraí. Um pedacinho, gente, porque a música, eu vou falar sério, a música é tão linda, ela é profunda. É uma música que você ouve a primeira vez, você já começa a cantá-la, porque ela mexe com a gente. E a voz do Wesley, eu vou falar, quando eu conheci o Wesley estava muito borocochô. Pesado, né, Wesley? Sim. Pesado. Sem perspectiva, sem perspectiva. Eu cheguei com uma energia fora do Brasil aqui e a coisa foi caindo, as pessoas só, sei lá, olha, você foi sucesso do Japão, mas aqui ninguém te conhece. Então, era cada comentário assim, que foi me deixando muito para baixo. Nossa, os seus treinamentos, eu não vou esquecer isso nunca mais na minha vida. Nunca mais. Eu me lembro até hoje, você renascendo, quando você renasceu lá, que você... Uau! Você, nossa, esse sou eu. E ali começou a mudança. E aí foi assim, paulatinamente, e agora, sabe quando você começa a acelerar o carro? Aí você começa devagar, você não vai pisar no acelerador de uma vez, né? Eu fui acelerando, quando eu percebi, eu já estava a 120 por hora, e agora eu já estou a 180, mas sem perigo de bater em lugar nenhum, sabe? É um 180 para cima, para o universo mesmo. Eu estou acelerando para o universo. Você está cantando com a sua alma. Exatamente.
Então eu vou colocar um pedacinho da música aqui, gente, por favor, ouça. Fizesse tudo que o meu coração sonhou. Me acendesse com seu riso a luz que faz brilhar o meu olhar. Mas vivendo desse jeito eu só sei chorar. Cada gesto seu foi feito pra me machucar. Querer alguém feito pra meu coração. É ilusão, é ilusão. Que amar nunca vou igual a mim. Somos muito diferentes do começo ao fim. Nada temos em comum, mas eu te amo mesmo assim. Que entrar em você. Eu desejo viver esse amor sempre fora de hora. Me atrai em você. Em você. A gente dá vontade de ficar ouvindo Ah, aqui direto, né? obrigado. Linda a música, vou colocar Obrigado. para vocês. Vocês seguem o Wesley, tá, gente? Inscreva no canal dele. Esse homem, olha, muito em breve, esse homem vai estar explodindo no Brasil. Ele está lançando essa música agora, eu tenho certeza que vai ser sucesso total. Então, gratidão aí, Wesley. A gratidão é toda minha. Gratidão E ó, por você todas estar as aqui. pessoas que estão ouvindo, quem não fez, faça qualquer treinamento que a Ieda colocar para vocês, façam. Não vai perder nada, vai ganhar muito. Eu não tenho palavras para agradecer, serei eternamente grato e toda a minha boa energia que está dentro de mim, eu passo para você, Ieda, vou passar o resto da minha vida para você. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade e pela música. Beijo! Vocês agora você pode Deixa eu sair ver do aqui ar, aonde que eu aperto aqui. desconectar, como é que chama? Sair, né? Aí eu não sei nem como Eu que também não faz para sei. sair. Não. Ah, achei. Não sei. Achei. Fica aí, fica aí. Aí. Fica. Não, nós vamos fazer então agora um exercício do EFT, Emotion Freedom Technique. Essa técnica é maravilhosa. A gente vai usar, hoje nós vamos usar só 2 pontos. Eu tenho uma aula só sobre isso. Depois você pode me chamar aí, inbox, que eu vou passar para vocês o link dessa aula. Mas vamos usar 2 pontos. Esse ponto aqui que chama ponto karatê e esse ponto aqui no alto da cabeça. Você vai colocar a pontinha dos dedos aqui, ó, no alto da cabeça. E nós vamos bater nesses 2 pontos. Primeira coisa que é importante para esse exercício, muito, muito bom. Tem um que eu faço só para a gente poder atrair e manifestar abundância na nossa vida, mas esse não vai ser o tema dessa aula, eu vou dar em outra aula, tá? A gente vai... Primeiro você identifica. É muito importante isso. Você pega um papel, uma caneta, não precisa ser agora, porque agora, né, talvez não dê para você fazer, mas quando você for fazer depois, você pega um papel, uma caneta e escreve aqui. O que eu estou sentindo? Aprende a identificar o que você sente. É medo, é culpa, é tristeza, é raiva. Só identifica, sem julgar, sem criticar, só identifica. Hoje, por exemplo, teve um momento que eu estava sentindo um pouco angustiada. Ai, se uma pressão, só identifica. Isso é importante. Se você não identificar, você vai colocar a culpa nos outros, colocar a responsabilidade no outro sobre aquilo que é seu. Então, identifica. Então, aí agora, mesmo que você não escreva, identifica o que você está sentindo. Tem medo, tem angústia, tem pressão, tem culpa, tem tristeza. O que você está sentindo? Identifica. Experimenta fechar os olhos um pouquinho. Não é pensar, é sentir. Fecha os olhos um pouquinho. Vou colocar uma musiquinha bem baixinha aqui. Fecha os olhos, respira profundo e sente o que você sente. Toma consciência do que você sente. Presta atenção no seu coração, na sua respiração. Só sente, observa se tem pressão, se tem bloqueio, se tem raiva. Ótimo, identificou. Agora nós vamos fazer
fazer o seguinte. Pode abrir os olhos, eu vou te explicar. Você vai repetir junto comigo essas simples palavras, só que você vai colocar nas suas palavras aquilo que você está sentindo. Então, por exemplo, vamos imaginar que o sentimento que eu tenho aqui comigo é de tristeza, é de raiva. Aí eu vou fazer aqui, eu vou bater aqui, ponto karatê, e vou falar assim com os olhos fechados. Daqui a pouco você fala, tá? Primeiro eu vou te explicar. Você vai falar assim, Divino Criador, limpa em mim tudo que está contribuindo para a minha escassez. Apesar de eu estar sentindo tristeza, raiva, aí nesse momento você fala o que está sentindo. Você vai falar aí. Apesar de eu estar sentindo tristeza, raiva, culpa, eu me amo, eu me aceito total, completa e profundamente. Vamos lá. Ok aí? Ficou clara a explicação? Sim? Nós vamos fazer. Então, coloca aí, fecha seus olhos, respira profundo. Com os olhos fechados, você vai bater aqui no ponto karatê e vai falar comigo, Divino Criador. Limpa em mim tudo que está contribuindo para a minha escassez. Limpa esse sentimento de raiva ou de tristeza, de medo, de angústia, de pressão. Apesar de eu estar sentindo raiva ou tristeza ou medo ou angústia, eu me amo, eu me aceito total, completamente, profundamente. Agora vem para o alto da cabeça com os olhos fechados e fala, eu sinto muito muito por essas memórias que eu tenho agora. Eu sinto muito por essa raiva. Fala o que você está sentindo. Sinto muito por essa raiva, por essa tristeza, por esse medo. Eu sinto muito. Eu me amo. Eu me aceito total, completamente, profundamente. E coloca suas mãos no coração. Respira profundo. Gente, só sente como está dentro de você agora. E abre os olhos e diga como você está se sentindo. Escreve aqui, deixa eu saber como você está se sentindo. Você está me ouvindo? Fala para mim como você está se sentindo. Quem fez, como que foi? Lúcia, bem melhor, ok. Henrique, Fabrícia, mais leve. Antônia, bem, alegria. Muito bom. Gerson, paz, bem mais tranquilo e leve. Esse exercício é curador. Curador. Sentiu qualquer desconforto, medo, raiva, sentiu raiva de alguém, angústia. Outro dia meu namorado falou algo comigo, eu me senti muito mal, sabe? Me senti, nossa, me deu um aperto. Ó, rapidamente não é do outro, é meu, é algo meu. Ó, libera aqui, ai, você sente paz. Permita-se fazer coisas assim para te trazer a conexão com quem você é. Então eu encerro aqui essa vivência, lembrando, ó, bochechinha, fala comigo todo mundo aí. Ai, hoje é dia de cometer um erro. Eu abro mão da necessidade de ser perfeita. Eu abro mão da necessidade de ser perfeita. Se acolhe, pratica isso e você vai ver resultados incríveis. Próxima turma do treinamento Momento Despertar, 9 de julho. Para quem vai assistir no YouTube, vou colocar o link aqui. Temos agora só 8 vagas. Quem quiser participar, fazer parte desse grupo especial, eu falo para você, jamais a tua vida será a mesma. É incrível a transformação que você vai viver. Quem já viveu sabe que é. Nós temos aí pessoas que vão ser staff, tem a Lúcia,
acho que tem a Carol, que vão ser staff, porque gostaram tanto que vem depois para participar de outra forma. Beijo grande. Semana que vem vamos falar de propósito de vida. Ah, o Jefferson já falou aí, já está dentro. O Jefferson já está inscrito. Muito bem. Nos vemos na próxima semana, onde falaremos de propósito de vida. Tá bom? Gratidão, beijo e até a próxima.